Olá pessoal, sou o professor Zilfran Fontinelli da aula de História e vamos continuar com dicas importantes para você que vai fazer o Enem no projeto Super Enem do IFCE. Nós vamos continuar com a parte de História Geral, especificamente o chamado período medieval. E é importante destacar que quando a gente fala de período medieval, nós estamos nos referindo ao período medieval no contexto da Europa Ocidental, tá? Por quê? Porque essa Europa Ocidental medieval e essa estrutura medieval é que vai exercer grande influência no mundo ocidental, em especial no Brasil. Em especial, nós vamos focar no processo de construção do sistema capitalista. E é dentro desse contexto de construção do sistema capitalista, a partir da chamada Baixa Idade Média, que nós vamos ter a integração do Brasil no contexto da história universal, a partir da expansão marítima, da chegada dos europeus aqui na América, que são aulas que nós vamos ver em outro momento. Então a gente vai aqui contextualizar o período medieval europeu, lembrando que este período medieval, de uma maneira geral, e até para facilitar a compreensão, é subdividido em duas fases, a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A chamada Alta Idade Média é o período de formação, estruturação, consolidação do sistema feudal, que se convencionou, né? O termo feudalismo é o termo que convencionalmente é utilizado para designar toda a estrutura econômica, social do período. Então, nesse contexto, nós vamos ter um processo de formação do feudalismo a partir da desestruturação do modelo de produção escravista romana. Nós vimos no encontro anterior, no módulo anterior, que Roma vai passar por um processo de desestruturação, de desintegração política, econômica, estrutural, e a partir dessas ruínas do que vai sobrar daquele antigo Império Romano, associado a elementos trazidos pelos povos de origem bárbara, nós vamos ter a formação desse sistema feudal. Por isso nós falamos dessa síntese de elementos do antigo Império Romano que sobreviveram à crise do Império Romano com elementos trazidos pelos povos bárbaros, isso tudo dentro de uma base cristã que vai ser a grande herança romana para a Europa Ocidental no contexto do feudalismo. É importante frisar que os povos bárbaros eles vão estar marcando, né, o processo de formação a partir, como eu disse, dessa junção com elementos que sobraram das estruturas romanas. Mas a primeira pergunta é quem são esses bárbaros? Bárbaros é o termo usado de forma pejorativa para caracterizar os povos não romanos. Bárbaros eram todos aqueles povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e eram chamados pejorativamente pelos romanos de bárbaros, no sentido de inferiores, no sentido de selvagens. Por quê? Porque eles não tinham nível de desenvolvimento econômico, cultural, social do Estado, da estrutura romana. Então, eles tinham uma economia baseada na agricultura e na pecuária, tá certo? Praticamente não existia comércio, nenhuma economia monetária, praticamente não existia escrita, tá certo? De uma maneira geral, esses bárbaros eram povos, eram grupos, né? Eram aldeias, eram grupos guerreiros politeístas, tá certo? E dentro dessa estrutura, como a gente colocar, uma casta de guerreiros em que a guerra, a coragem, a força são elementos definidores daquela estrutura social, tá bom? Lembrando também que na inexistência de escrita, eles praticavam um direito consuetudinário, ou seja, praticavam-se, né, as normas legais a partir de costumes, de tradições, tá bom? Bom, no feudalismo, como a gente sabe, a gente tem uma economia baseada na agricultura e na pecuária, as principais atividades econômicas, com tendência à autossuficiência, o comércio praticamente desapareceu, devido às guerras, devido às invasões, devido à insegurança, né, daquele período de desintegração do Império Romano, associado, né, posterior, com a própria guerra, com as guerras intertribais, com as guerras entre esses povos. Então o comércio praticamente vai desaparecer, assim como o trabalho escravo, o próprio trabalho assalariado vão começar a dar espaço ao regime de servidão. Tá? Dentro dessa estrutura vai ser montada uma sociedade predominantemente rural, estamental, em que vão se destacar essas três ordens conhecidas. A nobreza, que tem acesso às terras, que controla as terras, que controla os castelos, que controla os chamados feudos, tá certo? Nós temos o clero,
que tem ligação direta com a igreja, lembrando que o clero não é um grupo social homogêneo, a gente tem o chamado alto clero, que é a alta hierarquia eclesiástica, e o baixo clero, que é majoritário, que corresponde àqueles padres, clérigos, frades, grupos, né, clericais locais. E nós temos a base da estrutura econômica, a servidão, né? Esses povos que eram servos, normalmente camponeses, vilões que moravam em pequenas vilas, que estavam submetidos às chamadas obrigações servis de produção. Na estrutura política, você tem que lembrar do detalhe. O poder político era diretamente ligado à posse da terra. Então era um poder de caráter local. Neste sentido, era um poder político descentralizado. Descentralização, essa que fica muito clara naquela relação de suzerania e vassalagem, uma relação entre nobres, normalmente entre nobres maiores, nobres menores, nobres e clérigos, que existia uma relação de troca entre esses grupos, né, que eram grupos dominantes dentro da estrutura feudal, em que suzeranos vão fornecer terra, proteção, e os vassalos vão fornecer produção, fidelidade e ajuda militar. Lembrando que essa produção não significa dizer que o vassalo vai pegar na enxada para produzir. Essa produção ela vem a partir do que é arrecadado, digamos assim, a partir da exploração dos seus servos ou até de nobres menores que são outros vassalos, tá bom? Prevalece a religião católica, como nós sabemos, a igreja católica ela vai ter muitas terras, então ela tem esse predomínio de terras, ela tem o predomínio de riqueza, mas ela tem também o predomínio ideológico dentro daquela sociedade, tá certo? E aí, numa sociedade predominantemente iletrada, onde há um predomínio da presença da Igreja Católica, ela vai ser estruturada nessas duas bases, o teocentrismo e o dogmatismo, ou seja, Deus como centro, Deus como referência, Deus como elemento que vai influenciar e comandar a vida das pessoas, e o dogma, que é a verdade absoluta, né? Aquela verdade incontestável que é sustentada pela fé. Todo dogma ele é sustentado pela fé. Eu acredito naquele determinado dogma porque eu tenho fé, tá certo? Esse é o fundamento, ok? Na chamada Baixa Idade Média, entre os séculos 5 e 10, nós vamos ter o processo de desintegração do sistema feudal. E aí o que eu entendo como desintegração do sistema feudal? Ora, eu entendo a desintegração do sistema feudal como a substituição daquelas características econômicas, sociais, políticas, religiosas e culturais que juntas formam o feudalismo. O que é a desintegração? É a substituição dessas características por novas características, ou seja, o que era predominante nas estruturas econômicas, sociais, políticas, religiosas e culturais, vão dando espaço a outras características, o que na prática significa o quê? A decadência do feudalismo e a estruturação de um novo modelo de produção, que é exatamente o modelo de produção capitalista, tá bom? As transformações básicas, a questão econômica. A gente vai sair de uma economia baseada na agricultura e na pecuária para o desenvolvimento de uma economia comercial. A gente vai sair de uma sociedade predominantemente rural para uma sociedade predominantemente, ou que começa a se tornar predominantemente urbana. Essa urbanização em torno, né, das chamadas dos burgum, das vilas que se tornam burguns. Burgo quer dizer fortaleza. E aí os habitantes desses burgos, que geralmente são o quê? Comerciantes, artesãos, trabalhadores de diversas atividades, como, por exemplo, artesãos que trabalham com o ferro, ou seja, com a metalurgia, artesãos que trabalham com a tecelagem, ou seja, com tecidos, artesãos, sapateiros e assim sucessivamente, são prestadores de serviço, tá bom? E a nível político vai haver um processo de centralização com a formação das monarquias nacionais. É importante destacar que também está nesse contexto da Baixa Idade Média um processo de aumento populacional. E esse aumento populacional se deu basicamente por dois motivos. O primeiro, as guerras de invasão, tá? Pode-se dizer que houve uma certa estabilidade no contexto das guerras, dos conflitos. Então isso, se gera uma diminuição de conflitos, gera uma diminuição de mortalidade. E outra questão também que deve ser levantada é o aumento da produção a partir da introdução de novas técnicas agrícolas que geraram aumento da produtividade. Técnicas como, por exemplo, a rotação de culturas, a utilização do arado, do carro de boi, tá bom? Então esse aperfeiçoamento, o moinho hidráulico, ele vai fazer, ele vai abrir a possibilidade de aumento da produção, ameniza um pouquinho a questão da fome, consequentemente essas melhores condições de vida geram um aumento populacional, tá bom? Um elemento marcante, que a gente costuma dizer que é um divisor de águas nesse
período ou foram, né, os movimentos das cruzadas. O movimento das cruzadas, todo mundo sabe, foi aquele movimento de caráter político, religioso, militar, econômico, no qual se envolveram os cristãos ocidentais em torno de uma bandeira, de um estandarte, que era a libertação da Terra Santa. Eu costumo dizer que são muitos elementos envolvidos, são muitos interesses econômicos, sociais, políticos envolvidos, e todos esses interesses eles vão estar reunidos em torno de uma bandeira, de um estandarte, que é a justificativa principal, a libertação da Terra Santa, que estava em poder dos muçulmanos. A gente está se referindo a Jerusalém. E quais são os outros interesses? Ora, a gente tem interesse, por exemplo, de caráter religioso. Não é só a questão da libertação da Terra Santa. Muitas pessoas foram para aquelas guerras em busca do perdão dos seus pecados. Existiam interesses sociais, como, por exemplo, o interesse da nobreza, né, ou elementos da nobreza feudal europeia em busca de terras, já que existia uma relação muito forte entre terra e poder. Existiam interesses, por exemplo, dessa nobreza de buscar novas áreas de produção, que não deixa de ser um interesse econômico. Existe o interesse comercial, o interesse de reativar os contatos entre o Oriente e o Ocidente. Tá? A própria questão desse espírito aventureiro da nobreza que incentivava, né, aquele desejo por guerra, por conquista, por busca de riquezas nessas áreas dominadas. Tá certo? E a gente chama a atenção, destaque, o interesse dos mercadores das cidades italianas por rotas comerciais, por acesso às rotas comerciais do Oriente, né, as chamadas Índias. Como nós sabemos, ocorreram 8 cruzadas extraoficiais que têm relação direta com a nobreza, com as monarquias do período, e 2 cruzadas extraoficiais, a dos mendigos e a das crianças. Mas, de uma maneira geral, a gente pode identificar esse processo como um processo que, do ponto de vista militar, ele não obteve sucesso. Porque na prática, Jerusalém foi conquistada, mas logo depois ela foi retomada. E aí o que vai justificar novos movimentos de cruzadas. Mas na prática mesmo, houve essa conquista definitiva de Jerusalém? Não. Então a gente não fala de uma vitória do ponto de vista militar, pelo contrário, há um fracasso militar no contexto das cruzadas. Porém, há uma grande questão, uma grande consequência, que é a consequência econômica, a chamada reabertura do Mediterrâneo a partir da restauração de rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. É o chamado renascimento comercial a partir da reabertura do Mediterrâneo, que vai ser a grande consequência das cruzadas. Por quê? Porque com o renascimento comercial, nós vamos ter essa reativação de comércios vindos do Oriente, as chamadas especiarias vindas do Oriente, chamado pejorativamente de Índias. Então todo o Oriente eram as Índias, então isso inclui Índia, China, tá certo? E aí nessas áreas vinham esses produtos de alto valor comercial, como, por exemplo, sedas, tapetes, tecidos, perfumes e assim sucessivamente, que eram de muito valor na Europa. Então, essa reabertura do Mediterrâneo fez com que as cidades italianas tivessem acesso a esses produtos e desenvolvessem rotas comerciais para a distribuição desses produtos na Europa, principalmente através do mar Mediterrâneo, tá certo? E essas rotas comerciais, elas visavam abastecer as chamadas feiras. E o que eram as feiras? O nome está dizendo, eram os locais onde esse comércio era praticado, geralmente próximo aos castelos, geralmente próximo a pequenas vilas, que tradicionalmente eram fortificadas, por isso chamadas de burgum, ou fortaleza, né? Esse termo burgum vem do latim, fortaleza. Então, ao redor dessas áreas, perto de abadia, perto de mosteiro, cruzamento de rotas comerciais, se realizavam as feiras e a partir daí houve o desenvolvimento de uma política econômica baseada não mais naquela troca propriamente dita. Há uma necessidade de estabelecer padrões e o mais adequado, sem dúvida nenhuma, é o padrão monetário. Então começam a haver essas relações de trocas monetárias que num futuro próximo vão dar origem às chamadas moedas nacionais, tá certo? Assim como vão se desenvolver atividades de crédito, atividades bancárias, letras de câmbio, ou seja, o capitalismo começa a se formar, começa a se estruturar e começa a haver toda uma organização. A gente cita aí o exemplo das ligas ou RANs, que são associações de comerciantes que vão procurar controlar o comércio em uma determinada região. Tem o exemplo da Liga Hanseática, né, que controlava o comércio no Mar do Norte. Esse renascimento comercial ele vai estimular o crescimento e desenvolvimento das cidades, chamado renascimento urbano. Então, olha a desestruturação do feudalismo. A agricultura e a pecuária vão perdendo espaço, o comércio vai se desenvolvendo. Aquela atividade,
Aquela sociedade predominantemente rural, ela vai passar por um processo de urbanização. Aquela sociedade que era estamental, tipicamente feudal, ela vai começar a abrir espaço para, na dinâmica do comércio, a possibilidade do enriquecimento econômico. Então, pessoas pobres vão se tornando pessoas ricas. Então, as cidades vão crescendo, vão se desenvolvendo. E você há de lembrar que o ambiente da cidade é um ambiente muito dinâmico. É um ambiente em que, por exemplo, eu tenho uma habilidade manual e eu posso ter um ganho com essa atividade manual, com essa habilidade manual. Eu sei, por exemplo, cozinhar bem, eu monto um restaurante, então a cidade ela requer esse tipo de serviço. O serviço do comércio, da sapataria, da tecelagem, então tudo isso faz com que esse ambiente urbano ele cresça e se desenvolva. Tá? De uma maneira geral, inicialmente, esses moradores das cidades, os burgos, são chamados de burgueses. Então, nesse primeiro momento, você percebe que a camada burguesa é altamente heterogênea, são todos esses moradores das cidades, tá bom? Lembrando que eu ainda estou saindo do feudalismo, nessa baixa idade média. Então, ainda temos algumas características, como, por exemplo, a força da nobreza, tá? E essas cidades, elas estão submetidas, já que elas estão numa terra, elas estão submetidas, submissas ao domínio de um senhor, tá? E aí, óbvio que essas cidades vão crescendo, vão se desenvolvendo, elas vão buscar a sua autonomia. Daí vem o chamado movimento comunal, que é o movimento em prol da autonomia dessas cidades. E essa autonomia era formalizada através de um documento, uma carta de franquia, que podia ser obtida de duas formas, ou através da compra, né, caso, obviamente, houvesse um acordo com o senhor ou com a nobreza local, ou caso não houvesse esse acordo, através da guerra, da luta, do conflito. Vamos agora resolver algumas questões. Primeira questão. No século X, ficou estabelecido pelo costume que o filho de um vassalo teria o direito de herdar a terra de seu pai, caso reconhecesse os laços de vassalidade contraídos com o senhor. A partir de então, a qualidade de vassalo e a posse de um feudo estavam definitivamente ligadas. Então, o excerto, o fragmento, explica um dos fundamentos do feudalismo na Europa Ocidental, a saber, letra A, a relação entre senhores em um contexto histórico de fragmentação política. Letra B, a concessão pelos senhores de privilégios econômicos aos comerciantes. Letra C, o poder dos senhores de distribuir terras agricultáveis entre os camponeses em períodos de penúria alimentar. Letra D, a constituição de pequenas unidades fundiárias devido às divisões sucessivas das propriedades. Ou letra E, a união dos senhores com as dinastias reinantes. Bom, a gente falou um pouquinho agora sobre suzerania e vassalagem, e a primeira questão que a gente tem que lembrar é que ela não é uma relação entre nobres e servos ou camponeses. Ela é uma relação sempre entre nobres. Então a gente já vai eliminando os itens, né? Por exemplo, o item C, que fala de camponês. Ela não é uma relação que vai estabelecer relações comerciais. Então a gente já analisa os itens e percebe que não cabe, por exemplo, o item B, tá certo? Então, resposta correta, letra A. Lembra daquele juramento de fidelidade? Lembra daquele contexto em que o senhor, o suzerano, ele vai oferecer proteção e vai oferecer algum tipo de feudo, né, que é algum elemento ligado, um elemento econômico que vai trazer recurso. Em troca, ele vai receber produção, fidelidade e essa ajuda militar, esse juramento de fidelidade, ele está baseado também na questão militar, tá certo? No apoio militar. Então, letra A de avião. Segunda questão, leio o trecho abaixo, retirado de uma carta escrita entre 830 e 840 pelo aristocrata Franco Eginardo, em favor de camponeses. Ao nosso muito querido amigo, o glorioso Conde Halton, Eginardo, saudação eterna do Senhor. Um dos vossos servos, de nome Humo, veio à igreja dos santos mártires, Marcelino e Pedro, pedir mercê. Né? Lembrando que mercê está aí, pedir intercessão. Pela falta que cometeu contraindo casamento sem o vosso consentimento. Vimos, pois, solicitar a vossa bondade para que, em nosso favor, useis de indulgência, perdão, né, em relação a este homem. Se julgais que a sua falta pode ser perdoada, desejo-vos boa saúde, com a graça do Senhor. Você percebe que um aristocrata está escrevendo uma carta em favor de camponeses, né?
O que significa? Encontramos elementos da vida social e econômica do período medieval europeu na Alta Idade Média. Esse documento insere-se em qual sistema social, político e econômico predominante nesse contexto, onde você percebe, inclusive, né, que há um poder da nobreza de conceder, né, esse perdão a camponesa. A gente está falando, claro, do feudalismo, que é o sistema caracterizado por essa economia rural, onde o senhor que tem poder local, ele vai exercer influência sobre a vida dos camponeses sob seu domínio. A relação senhorial entre nobres e servos e a atuação social e política importantíssima naquele contexto da Igreja Católica. Portanto, resposta correta, letra A de avião. A vocês, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.